Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem, com vocês aqui com mais um relato daqueles assustador. Esse relato que eu vou contar para vocês, ele é um tanto quanto diferente. Confesso que ele me assustou um pouco, porque ele é um relato que é difícil a gente ouvir. Eu sei que existe muito disso, tenho consciência de tudo isso, mas, meus amores, relatos desse porte não é fácil. Estou com um olhar cansado porque eu estou escrevendo um livro. Muito em breve vocês vão ficar sabendo do meu livro. É a história de uma serial killer e é muito bom o meu livro. Ele é um livro que traz um conteúdo maravilhoso. É uma saga de 4 volumes e vocês vão se apaixonar pela minha história. Mas vamos ao relato de hoje. Ah, e mais um detalhe. Muito em breve estarei lançando um livro de relatos, onde contarei os relatos que recebo, as histórias que tenho recebido, tudo isso que vocês têm me enviado. Selecionarei um a um a dedo e contarei no meu livro também. Mas enfim, vamos lá agora ao relato de hoje. A pessoa que está me contando esse relato, ela pediu para mim, por favor, Salem, não coloque o meu nome em lugar algum. Não divulgue meu nome. Até porque não quero comprometer. Porque se comprometer é complicado. Eu sou muito conhecido na cidade, as pessoas me conhecem. E isso aconteceu na minha casa, na minha família. E o lugar onde aconteceu, eu já não vivo mais lá. Então, vamos ao relato dele. Gente, é muito cabuloso o relato. Vocês não têm noção do grau. Mas vamos ao relato então. Ele conta que há mais ou menos 7 anos atrás, ele e os pais dele, muito contentes, muito alegres, compraram uma casa. Uma casa num lugar maravilhoso, num ambiente lindo, num ponto maravilhoso na cidade de Manaus. Gente, Manaus é um lugar bonito. Conheço Manaus. Existem muitos lugares turísticos lá. Como conheço várias partes do nosso Brasil também. Mas enfim, vamos lá. Ele pegou e contou que eles compraram essa casa e eles ficaram, assim, muito felizes com a compra da casa. E ele disse que nos primeiros dias tudo era maravilhoso, tudo era perfeito, tudo corria às mil maravilhas, tudo estava em perfeito estado nesse lugar. Mas o tempo foi passando e nem tudo é tão rosa como parece, nem tudo é tão perfeito como a gente imagina, nem mesmo os melhores casos de amor profundo é tão perfeito, porque perfeição não existe. E se você procura perfeição, você está no lugar errado, porque a bruxa de Salem nunca traz nada perfeito. Ela sempre conta a realidade. Então vamos lá. Eles estavam felizes nessa casa, até que em um determinado momento começou a ter uma certa aparição na casa. Eles começaram a ver um homem que ele andava todas as noites durante a noite inteira na casa. Era um homem que vestia uma roupa escura. E ele ficava perambulando pela casa a noite toda. Primeiro foram as crianças que começaram a ver. Inclusive, né, esse meu seguidor que conta, ele disse que ele era um pouco mais novo nessa época. Hoje ele está com 20, ele era mais garoto nesse tempo. Então ele disse que primeiro eles começaram a avistar esse ser. E depois o pai deles começou a avistar um ser. E assim, conforme aquele ser foi avançando e foi cada vez aparecendo mais na casa, os animais deles começaram a morrer. Gente, palavra de bruxa. Quando começa um animal a morrer, meu Deus, se liga. É porque algo de muito grave está acontecendo. Eu digo isso porque eu já perdi alguns gatos. Eu sou uma pessoa que adora o gato. Eu tenho gatos e toda bruxa que se preza tem gato e ama gato. Bruxa do bem, claro, né? E eu já perdi alguns gatos devido a influências negativas do universo. Já passei muitas coisas na minha vida, muitas histórias, muitos
muitos retalhamentos, muito tudo, devido ao mundo espiritual. Só quem conhece o mundo espiritual sabe compreender direitinho o que ele está querendo contar nessa história. Mas enfim, vamos continuar com a nossa história. Ele simplesmente disse que ele começou a observar certas coisas que estavam sendo muito diferentes na casa dele. Ele disse que os animais começaram todos a morrer. Eles não ficaram com nenhum. E a tristeza começou a tomar conta. Porque eles disseram que eles ficaram sozinhos naquela casa, né? Só eles e o pai dele e a mãe dele. E não tinha mais nem o gato, nem o cachorro, nada. E o animal sempre acaba entretendo a gente, né? Traz coisas boas. Todo animal consigo, ele traz coisas boas. Mas o tempo passou e uma tia resolveu vir visitá-los na nova casa. Então, o que aconteceu? Ela quis visitá-los, né, na nova casa, mas a mãe deles não ficou muito confortável com essa história, porque ela disse que achava que, será? Né, com essa aparição aqui em casa, tudo isso que a gente está vendo, tudo isso que está acontecendo, será que eu devo? Mas enfim, a tia veio, dormiu na casa, teve uma noite boa de sono, mas no outro dia pela manhã, a tia chega para a mãe dele e pergunta: quem era aquele homem que ficava andando na tua casa a noite inteira? Que coisa mais absurda. Ele não tinha uma parada. Ele ficava caminhando de lá pra cá, de lá pra cá, de lá pra cá, e não parava um certo minuto de tanto caminhar na tua casa. Então, a mãe, né, minha mãe teve que contar a história que estava acontecendo. Minha tia, como é veterana nessas histórias, muito tarimbada, muito esperta em tudo, chegou para minha mãe e disse: tô entendendo tudo. E trata-se de um espírito. Mas não leve isso a sério, não. Dê um bicho para teus filhos, faça eles serem felizes. Então ela saiu, deu uma volta e apareceu com um cachorro. Era um cachorro muito bonito, de pelagem vermelha, com os pelos compridos brancos na barriga que arrastavam quase ao chão. Parecia cachorro que tinha dono, de tão bem cuidado que ele era. Meu pai ficou cabrieiro e disse que não era pra gente ficar com aquele animal, porque mesmo que ele tivesse sido encontrado na rua, mas ele tinha dono, porque era muito bem cuidado. Mas minha mãe tanto insistiu que o meu pai deixou a gente ficar com esse cão. O tempo foi passando, a minha mãe um belo dia foi dar um banho no nosso cachorro. Quando ela foi dar um banho, saía dele, vertia dele um líquido preto, algo que não tinha mais fim. Quanto mais ela lavava, mais saía aquela coisa preta do cachorro e com cheiro tenebroso. Meu pai então disse que o cachorro a partir daquele dia fica preso dentro de casa, mas só com corrente. Porque a minha mãe, em hipótese alguma, queria que o cachorro fosse pra rua. E ele disse, então vou prender ele na corrente e aí eu fico seguro. Até porque eu não conheço esse bicho direito. Na madrugada, da mesma noite, a nossa mãe teve um sonho, onde apareceu uma mulher toda de branco. Essa mulher, ela veio e ela disse para minha mãe correr, porque o cachorro não era algo do bem. Era aquele homem que zanzava na casa e que até eles do mundo espiritual temiam ele, porque ele era uma besta. Então ela levantou. Quando levantou, uma dor de cabeça tenebrosa tomou conta dela. E ela não conseguiu socorrer a gente. Então ela, sussurrando, chamou meu pai e falou o nome do cão. Quando meu pai chegou, a corrente do cachorro estava no chão. Somente a corrente e a coleira. O cachorro estava no nosso quarto, preparado para nos matar. Só deu tempo do nosso pai pegar o bicho pelo pescoço e jogar para a estrada. Quando ele jogou ele para a rua, ele se transformou numa nuvem de poeira. Gente, essa história é mais longa do que vocês pensam. Eu vou contar a segunda parte dela mais tarde. Vocês vão ficar chocados com tudo o que aconteceu com essa família. É um conto, uma história verdadeira. É algo real, aconteceu de verdade com a família em Manaus. Parece aquela história do MTV. Eu volto mais tarde para contar o resto, prometo, tá bom? Eu sou a Bruxa de Salem. Não deixe de me mandar os seus relatos, de se inscrever no meu canal e principalmente deixem seu like. Um beijo bem grandão. Até mais tarde.